E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Um Antropólogo em Marte, Oliver Sacks. Bom, Oliver Sacks foi um médico neurologista, ele faleceu em 2015, se eu não me engano. Ele deu aula na Universidade de Columbia, acho que também em alguma universidade de Nova York. E os livros dele, no geral, ele conta histórias de casos que ele atendeu ou de situações que ele conhecia uma pessoa e tal, e tudo envolvendo alguma coisa de neurologia. Aqui são 7 histórias e eu decidi que eu dividirei esse review em a parte sem spoilers primeiro e depois a parte com spoilers, porque tem uma parte da experiência da leitura e eu acho legal para quem quiser manter essa parte da experiência não saber o que termina essas histórias. Então eu comentarei brevemente aqui os 7 contos, sem spoilers, só dando um contexto da história para vocês saberem, falarei do livro e depois a parte de spoilers eu dou o aviso antes de entrar. O primeiro aqui é o caso do pintor daltônico, que é um senhor, ele é um pintor com 65 anos e ele sofre um acidente e acaba desenvolvendo a cromatopsia, que é a incapacidade de enxergar cores. Então é um artista, ele era um pintor e ele para de enxergar cores. O segundo caso aqui, o último hippie, é um rapaz que ele é meio revoltado na adolescência e ele vai para um centro Hare Krishna. E lá nesse centro ele começa a ser descrito como tendo sofrido uma elevação. Ele vai ficando cego sem se dar conta de que é cego e ele perde a capacidade de armazenar novas memórias a partir de 1970, porque o acidente é 1969, alguma coisa assim. Depois aqui, Uma Vida de Cirurgião, que é a história de um cirurgião com síndrome de Tourette, que é aquela síndrome que a pessoa às vezes tem espasmo, fala alguma coisa rude, enfim. E aí o Sacks vai acompanhando ele, porque ele é um cirurgião, e aí ele quer saber como que o cirurgião com síndrome de Tourette consegue fazer uma cirurgia na pessoa. O outro aqui é Ver e Não Ver, que daí é o caso de um cara que ele perdeu a visão aos 2 anos de idade, alguma coisa assim, e aos 45, 40, 45, decidem submeter ele a uma cirurgia e ele volta a enxergar. E aí conta como que é para uma pessoa que não enxergava o mundo passar a enxergar o mundo, como que é a interpretação que ele tinha do mundo em relação tátil e auditiva, e de repente passar a enxergar, como que é incluir um sentido nessa percepção de mundo. Depois aqui A Paisagem dos Seus Sonhos, que é a história de um artista, Magnânio, o sobrenome dele, não lembro o primeiro nome, em que ele acontece alguma coisa na infância dele, mas aí ele começa a recordar a cidade que ele viveu desde pequeno e ele começa a pintar essa cidade, mas ele nunca mais visitou essa cidade. E a forma como ele representa, ela é muito fidedigna daquela cidade que ele viveu. É Pontito, o nome da cidade, fica na Espanha. E aí o Sacks vai tentar entender como que um cara que viveu na cidade, saiu da cidade tipo, aos 3, 4 anos de idade, e depois com 30 anos começa a pintar e lembra de detalhes assim da cidade, né? Como que essa memória ficou ali e tudo mais. O sexto conto, Prodígios, que conta a história do Stephen Wiltshire, que é um artista autista. Muitos de vocês já devem ter visto o vídeo que leva um rapaz, um menino assim mais jovem, negro, para sobrevoar de helicóptero Roma, e ele sobrevoou uma vez e depois ele desenha Roma, tudo de cabeça, ele desenha com vários detalhes. Aquele é o Stephen Wiltshire. E o Sacks conheceu ele ali no final da década de 80, início dos anos 90, e ele acompanhou muito do processo dele. Então ele conta que toda a história do menino, ele se desenvolvendo como um artista, a relação com a manager, esqueci como é que fala em português, que é a mulher que cuida das coisas de arte dele, enfim, vai contando toda a relação dele, ele faz várias viagens com ele para conseguir ver essa coisa dele desenhando e tal, e ele vai investigando aqui no meio, assim, o que é o autismo, o que será que acontece na cabeça da pessoa, para ele ter aquela memória, ele conseguir reproduzir as coisas, enfim. E o último conto aqui, Um Antropólogo em Marte, que é a história da Temple Grandin, que é uma autista que tem PhD em ciência animal, dá aula na universidade e desenvolveu uma série de sistemas para o abate de bovinos nas fazendas. Ela tinha como objetivo ali reduzir o sofrimento animal e tal, e ela conseguiu desenvolver sistemas para isso e meio que dar consultoria para a indústria no mundo inteiro. E aí aqui o Sacks vai conhecer ela para conseguir entender assim, cara, como que uma pessoa autista, que geralmente tem as limitações e tal, conseguiu chegar no grau dela de ser professora universitária, ter um PhD, que é doutorado, né, dar consultoria para o mundo inteiro e tal.
E aí ele passa vários dias com ela aqui, vai conhecer as fazendas que ela trabalha, eles vão dar outras voltas e tal, e ele vai conhecendo ela. E também no meio da história aqui ele vai fazendo as indagações de como será que ela percebe o mundo, será que ela entende o que é a emoção, enfim, ele sempre vai trazendo esses questionamentos em relação, no caso aqui ao autismo, né, mas como vocês quiserem chamar, síndrome, distúrbio, doença, etc. Ele sempre vai trazendo questionamentos em relação a esses casos que ele está atendendo ou conhecendo. Bom, eu posso resumir o livro dizendo que ele é maravilhoso. O livro é incrível, assim, eu nunca tinha lido nada do Sachs, é o primeiro livro dele, eu já tive recomendação daquele outro, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, não li ainda, mas fiquei mais interessado ainda em ler. O livro, ele é literalmente, assim, um relato / estudo de caso, porque ele pega os casos e ele vai analisando, ele bota aquela parte investigativa dele como médico, neurologista, né? O que será que está acontecendo? Quais são os testes que dá para aplicar? Ele vai contando ali, por exemplo, no caso do cara que fica com a cromatopsia, o primeiro, né, o pintor lá que para de ver cores, que não se sabiam muito assim qual parte do cérebro interpretava as cores e tal. Então ele vai contando a história de quem foi estudando esse desenvolvimento de cores e tal, até eles conseguirem identificar as regiões do cérebro para ele conseguir entender melhor o caso. Então, em todas as histórias aqui, ele abre o parênteses para fazer a investigação médica, mas ele nunca deixa de contar a história do ponto de vista humano. Então ele está curioso para tá ali do lado do Wiltshire, né, o menino lá que faz os desenhos, o autista, para tentar entender assim, cara, como que ele percebe o mundo, como que ele se sente em relação a isso, como é que é a experiência subjetiva dele. Então a todo momento o Sachs está tentando entender isso, e isso fica incrível no texto dele. Os 4, 5 primeiros contos aqui, eles são relativamente mais curtos, tem ali 30, 35, no máximo 40 páginas. Os outros 2 últimos aqui eu achei que eles são mais longos, né, os 3 últimos, que daí tem umas 50 e tal. Alguns textos assim eu achei que eles ficavam um pouco longos, só que na verdade só um aqui que eu acabei não gostando muito, que é o do artista lá que lembra da cidade, né, a paisagem dos seus sonhos, que eu achei a história menos empolgante, assim, menos interessante para mim. A escrita do Sachs, ela é tranquila, só que dá para perceber que às vezes fica um pouco longo, então eu sentia um pouco essa demora do texto, né? Nossa, a história tá longa e tal, e como se ele descrevesse um dia em 100 páginas, às vezes, assim, sabe? Então ele dava um contexto muito amplo em relação àquilo. Então eu só tive a sensação de que ficava um pouco longo, mas o texto em si é tranquilo, e as histórias são muito interessantes, pelo menos para quem se interessa na parte de relato, estudo de caso, e principalmente na parte de neurologia. Eu adoro coisa de casos raros, né, então ver as histórias que ele conta aqui foi uma coisa incrível, deu até vontade de cursar medicina, fazer neurologia e atender casos raros pelo mundo, porque eu achei o livro muito legal, assim, é muito bacana. E não é só o relato do caso, no final de todas as histórias tem uma reflexão que ele faz em relação àquilo. E eu contarei isso na parte com spoilers, né, para não estragar a experiência de quem quiser ler o livro, mas assim, fica uma baita indicação. Achei o livro maravilhoso, incrível, muita vontade de ler os outros livros dele agora. Então, para quem gosta dessa relação de área de medicina, casos raros, estudo de caso e a forma de contar a história, o livro é um prato cheio. Então fica aí a indicação para vocês. Bom, agora é a parte com spoilers, então quem não quiser saber nenhum detalhe da história, nenhuma das reviravoltas, nenhuma das reflexões, pode cair fora do vídeo, mas não esquece de deixar o like aí antes, né, para dar um apoio para o meu canal, para esses reviews que eu faço para vocês. O primeiro caso aqui é o caso do pintor daltônico, que se não me engano ele chama de Jonathan, só que eu não sei se é só um pseudônimo, porque vários nomes aqui ele omite, né, porque são pacientes e tal, ele não pode dar os nomes. E aí o Jonathan, ele é um artista, um pintor, e aos 65 anos ele sofre um acidente de trânsito, e nos primeiros dias, assim, ele perde um pouco da memória e tudo mais, mas ele percebe que ele não enxerga mais as cores, então ele passa a ver o mundo sem o espectro de cores que nós enxergamos e tal. E aí ele passa por vários médicos, e um dia ele manda uma carta para o Oliver Sacks para contar o caso dele, daí o Oliver vai com outro amigo médico dele para investigar esse caso.
E aí eles começam a fazer vários testes para tentar entender assim, cara, o que pode ter acontecido e tal, porque se é um problema na vista, no cérebro, enfim. E vai contando a história desse pintor se adaptando ao mundo, porque daí ele deixa de ver as cores, então ele enxerga a comida com um aspecto, às vezes, que dá nojo, né? Tem uma hora que ele mostra, que ele relata que ele olha para a pele da mulher dele, ele fica com tipo um asco, como se ele sentisse nojo mesmo da pele da mulher dele, porque parece um cinza sujo, né? E aí o Sachs aqui tem uma hora que ele abre um parênteses enorme para contar a história do estudo das cores, né? Desde Newton, Schopenhauer, Kant e tudo mais, uma galera desde o início assim tentando entender como é que acontecia essa interpretação das cores. E aí ele começa a descrever que tem uma hora que eu achei incrível isso que ele faz, que existem camadas no cérebro para interpretação, porque as cores não estão nas coisas, né? Então, quando vocês veem o livro aqui meio azulado, o azul não está aqui. Na verdade, aqui existe um pigmento que absorve determinados comprimentos de onda de luz e reflete outros. Esses que refletem chegam no nosso olho, excitam as células no fundo da retina, esse sinal elétrico é mandado para o cérebro, lá no córtex visual, e o córtex visual tem várias etapas dessas camadas para interpretar esse comprimento de onda. E aí tem lá o que ele chama de camada V1, V2, V3 e V4, e a cor só é interpretada em V4. Então o que aconteceu com o Jonathan, aqui o pintor, é que a camada V4 deixou de funcionar. Só que a camada V1 ainda funciona. Só que daí, como ele explica no livro, essa pessoa vive num mundo que não é um mundo que tem cores, mas também não é num mundo sem cores, porque o que ela enxerga não é preto e branco. Ele até traz recortes de outros casos aqui, tem várias notas no livro, inclusive, de uma moça que ela pega uma foto preto e branco e ela diz, eu entendo o preto e branco, mas o que eu enxergo é muito mais do que esse espectro preto e branco, mas também não é o colorido, porque a experiência subjetiva ela é inalcançável para nós que enxergamos cores, é literalmente isso. Então o cara, ele para de enxergar cores, mas não é como se o mundo dele virasse só preto e branco. O degradê dele é muito maior do que o preto e branco que nós que enxergamos cores enxergamos, dentro do preto e branco. Só que daí conta a história do Jonathan ali sofrendo com essa crise existencial, porque pô, ele é um artista, ele não enxerga mais as cores, e daí ele tá no ateliê dele, ele não sabe quais são as cores e tudo mais. E ele passa por um processo de ressignificação da própria arte, então ele começa depois a pintar coisas preto e branco, né, dentro do degradê que ele enxerga, e aí ele começa a produzir novas artes, mas ele vai se adaptando àquela vida do preto e branco, né, eu tô falando preto e branco, apesar do que eu disse antes, porque eu acho que a vida sem cores, né, seria esse o termo, e vai contando essa adaptação dele. E aí ali fica tudo aquela indagação de, cara, como que é a experiência subjetiva, o quanto isso muda a interpretação. É engraçado perceber como a nossa experiência em relação ao mundo, ela advém muito das cores. Então, a primeira distinção que nós fazemos é sempre as cores. Dificilmente são os contornos. Tem até outro conto aqui que ele entra em mais detalhes nisso. Mas nós enxergamos as cores. E como é que é para a pessoa que não enxerga? E aí ele fala que de outros graus de daltonismo, né, da pessoa que, por exemplo, só confunde o vermelho e o verde, mas isso já causa uma certa distorção e tudo mais. É um conto muito bacana, principalmente porque o Sachs aqui traz toda essa luta do Jonathan de, cara, eu pintava, eu dependia de enxergar as cores, eu enxergava o mundo por meio de cores e de repente hoje eu não enxergo cores. O segundo aqui é o último hippie, que daí é a história do menino, eu não lembro o nome dele, acho que não tava o nome dele aqui também, tá só, tipo, letra resumida, né, que ele era revoltado na adolescência e tudo mais, e aí acho que aos 19 anos, alguma coisa assim, ele decide ir para um centro Hare Krishna, porque ele se identifica com algumas coisas lá e tudo mais, e ele sofre uma grande transformação lá, e aí ele começa a ser descrito como uma pessoa que encontrou a elevação. As próprias pessoas do centro Hare Krishna começavam a procurar ele como se ele tivesse se tornado um ser iluminado e tal. Os pais começam a estranhar, porque assim, pô, ele não tá conseguindo mais falar as coisas de uma forma coerente. O menino, ele se torna cego, mas ele sofre com agnosia em relação à própria cegueira, então ele não consegue perceber que ele é cego, ele não tem consciência da própria cegueira. E aí o Sachs, quando ele vai lá, não lembro qual razão que faz com que ele vá lá, ele percebe que o menino, de fato, ele é cego, ele não enxerga, ele já tá numa cadeira de rodas, porque ele tá, acho que ele sofre com sobrepeso também, tá com alguns problemas para se locomover e tudo mais,
E aí o Sachs começa a investigar o caso e percebe assim, o menino ele não consegue ter nenhuma lembrança, memória, né, depois de 1970, porque é em 1969 que acontece os eventos ali, eles descobrem um tumor no cérebro dele, né, e aí esse tumor, eu não lembro qual era a região do cérebro que tem o tumor, mas aí o tumor já está grande, eles fazem, acho que uma cirurgia para tirar esse tumor, mas fica as sequelas ali, então o menino não consegue desenvolver mais a fala de uma forma complexa, bem desenvolvida, ele fala algumas coisas meio desconexas, coisas muito simples e tal, mas é perceptível que o menino ele vive num estado meio de felicidade, assim, então ele acaba sendo mandado para um hospital psiquiátrico, porque ele depende do auxílio por ser cego e tudo mais, ele desenvolve algumas amizades lá, só que ele não consegue desenvolver memórias novas. Então, por exemplo, tem uma hora que o pai dele morre e o pai dele ia tipo, com frequência visitar ele. E aí o Sachs vem para ele e ele diz assim, tô esperando meu pai e tal. E aí o pai dele já não vem há alguns dias, né? E aí o Sachs diz, não, seu pai não virá, ele faleceu. E aí ele diz assim, dá para perceber por um momento que ele tem um momento de tristeza. Então, aquela informação chegou em algum lugar do cérebro dele, que a informação foi processada, mas ela não consegue ser retida. 5 minutos depois, o menino estava falando do pai dele de novo, sem fazer a associação de que o pai dele tinha morrido. Né? Tem uma hora que eles querem ensinar ele braille, a leitura para os cegos, e ele fica revoltado, porque ele não acha que está cego. Então o Sachs vai contando toda essa coisa de, cara, ele não consegue reter memória e tudo mais, e como é que é essa vida de que a todo momento tudo se renova, né? E aí tem uma banda que o moleque gostava, e ele tem todas as memórias antes de 1970, né? Então até 69 ele tem as memórias, e tinha uma banda que ele gostava muito, e o Sachs descobre que essa banda fará um novo show ali em 92, alguma coisa assim, no Central Park, acho que em Nova York mesmo. E aí ele decide levar o menino, ele não fala antes, porque o menino não lembraria, aquela coisa toda, só que o menino lembra das letras das músicas dessa banda, inclusive tem até uma hora que eles tentam, ele pensa em tentar passar ensinamentos para o menino, né, ensinar coisas novas, por meio da música, porque quando as coisas seguem uma sintonia musical, o menino parecia que conseguia reter algumas coisas mais. Né? E aí ele leva o menino para esse show, isso já é no final do conto, e o menino, tipo, tá todo feliz, eles estão numa área lá, porque o Sachs diz que consegue ter contato com o baterista, daí eles têm uma área para ele reservada e tal, e o menino lembra de várias músicas, então ele canta as músicas e tal, tem uma hora que ele grita o nome de um membro, mas esse membro já não tá mais na banda, porque ele já faleceu, o Sachs fala para eles, fulano de tal não tá mais na banda, ele faleceu, e aí o cara, assim, e aí o rapaz assim, poxa, que pena, mas 5 minutos depois ele tá gritando o nome do cara de novo, porque ele não consegue reter essa memória. E aí, tipo, teve 10 anos a mais ali da banda, desde que o menino parou de reter as memórias, então a banda produziu outras músicas, né? E aí eles começam a tocar as músicas novas, mas aí, tipo, década de 80 para 90 ali, muita coisa em termos de música mudou, né? A questão de incluir mais sintetizadores e tal. Então o menino, ele percebe assim, que música esquisita, tipo, parece que tá com os elementos do futuro, coisa assim. O Sachs até dá uma risada ali. Mas aí, a hora que eles saem do show, ele até pensa em levar o menino já no intervalo, mas o menino tava curtindo muito, que ele decide deixar o menino ali, traz comida para ele e tudo mais. E aí quando ele sai do show, ele tá levando o menino de carro pro hospital, e ele pensa assim, cara, deixa eu botar o CD da banda, enfim, o que tinha na época lá, né, cassete, fita cassete, para ele conseguir ter essa experiência por mais tempo, porque ele teme que amanhã, no dia seguinte, quando ele voltar no hospital, o menino já não lembre mais nada do show. E aí ele deixa o menino, no dia seguinte ele chega lá no hospital e ele pergunta pro menino quando foi a última vez que o menino ouviu a banda, né, viu ao vivo, e o menino fala assim, já tem bastante tempo, então ele já não lembrou mais do que aconteceu ontem, mesmo sendo uma baita experiência para ele. E essa parte do conto, assim, foi uma coisa que pareceu uma apunhalada, assim, nas costas. Porque, cara, tu vê, assim, a preocupação do Sachs de querer levar o menino pra ele ter experiência e tal, e no dia seguinte o menino não lembra da experiência. É um negócio, assim, muito foda. O terceiro aqui, Uma Vida de Cirurgião, e aí é a história do cirurgião que tem síndrome de Tourette, que é aquela síndrome que a pessoa, às vezes, tem espasmos, ou grita alguma coisa, enfim.
E aí o Sachs descobre esse médico e decide, eu não lembro como é que ele descobre, enfim, mas ele decide acompanhar. Então ele passa alguns dias lá no centro, no hospital que o cirurgião trabalha, para conseguir ver assim, cara, como diabos a pessoa que tem síndrome de Tourette consegue fazer uma cirurgia. E aí ele conta assim, desde o início o médico lá, às vezes já tem alguns espasmos, fala algumas coisas e tudo mais, ele vai na casa dele, a família dele já está acostumada, ele tem 2 filhos, alguma coisa assim, e a mulher também já estão acostumados. E aí o Sachs depois vai para o hospital e ele fala, cara, os enfermeiros, os outros médicos já estão acostumados com o cara, ninguém tira a credibilidade dele por conta disso e tal, porque já viram o trabalho que ele faz e o cara faz um trabalho excepcional lá na cidade, ele é conhecido e tudo mais. E aí tem até uma hora que vem uma mulher que ela tá com uma pinta, alguma coisa, acho que é na nádega mesmo, e aí o Sachs tem que fazer uma incisão lá para remover e tal. E ele fica assim, pô, o cara tá com... Primeiro ele tem que dar uma anestesia local e depois ele tem que usar um bisturi. E ele não tem nenhum espasmo nesse momento. E aí ele começa a ver assim, cara, parece que toda aquela síndrome que ele tem simplesmente desaparece. E aí o médico ali, até, eu esqueci o nome do médico aqui, ele até comenta assim, enquanto eu entro nesse estado que nós chamamos de flow, né, e tem um hiperfoco, a síndrome dele desaparece. Mas se ele for interrompido, dá alguma coisa. Tem uma hora que ele tá numa cirurgia, e aí ele diz, durante a cirurgia o pessoal lá não interrompe ele, não faz nada para desconcentrar ele e tal. Só que nos intervalos da cirurgia, que ele se desliga, tipo, ele tá conversando com alguém, dá os espasmos nele igual. Mas a hora que ele volta pra cirurgia, ele tá concentrado e não dá espasmo. E é bizarro, assim, ele contando. E aí é legal, porque tipo, o médico ele já vive relativamente bem com isso, ele já não tem mais problemas, as pessoas que convivem com ele e tal. Mas o Sachs a todo momento, assim, pô, ele tá indo de carona com o cara, e aí ele tá na estrada e de repente o cara acelera, freia, tem uma hora que ele vira pra um lado, vira pro outro, e o Sachs é meio emocionante, mas é assim, né? E aí no final, quando o Sachs vai voltar para a cidade dele, ele tem que pegar o avião e tal, o médico oferece para ele uma carona de avião, porque ele é piloto. Na hora que eu li essa parte do livro, eu achei que era piada do médico, e não é, o médico pilota avião mesmo. E aí o Sachs fica meio assim, pô, meu Deus, viajar com o cara síndrome de Tourette pilotando um avião, mas ele aceita. E ele diz, cara, depois no avião lá é mais tranquilo, né? Porque não é como se fosse o trânsito cheio de carros e tal. Mas ele percebe que esse estigma que nós temos, às vezes, em relação a alguma doença, né? Alguma síndrome e tal, e ele percebe assim, não, o cara consegue levar uma vida completamente normal, as coisas que ele quer fazer, ele tem foco, a síndrome não atrapalha ele. E mostra esse lado curioso dele em relação a isso, até porque daí era um amigo médico dele, né? O quarto conto aqui é o Ver e Não Ver. É a história do Virgil, que é um cara que ele perdeu a visão, acho que tipo 1, 2 anos de idade, alguma coisa assim, e aí eles viam que ele tinha uma catarata e tudo mais, e achavam que não fazia sentido ele fazer cirurgia e tudo mais, mas a esposa dele, depois ele casa, né, e tudo mais, a esposa dele acredita que existe sim uma forma de recuperar e tudo mais, e aí aos 40, 45 anos decidem submeter ele à cirurgia e de fato ele volta a enxergar, mas aí eles fazem a cirurgia em um olho, primeiro ele retoma nesse olho para depois fazer o do outro. E aí é a história de uma pessoa que criou uma concepção de mundo sem ver, ganhando o sentido da visão e tendo que incorporar isso na percepção de mundo. E esse conto, ele é muito especial, porque assim, nós que enxergamos, nós presumimos que isso é uma coisa natural nossa, e ele mostra um livro que não é. A questão de profundidade que nós temos, isso é aprendido. Tem até um colega médico dele aqui, que tem uma nota contando que quando ele era pequeno, ele viu no alto de uma colina, assim, um prédio, e a sombra de... Tipo, as pessoas pequenas, né, porque elas estão longe, e ele achava que o prédio era pequeno e as pessoas que eram pequenas, porque ele ainda não tinha criado essa percepção da distância, né, da profundidade. Então, quando o Virgil aqui ele recupera a visão, e aí eles dão aquele brinquedo, na verdade a mulher dele compra, né, aquele brinquedo que nós damos para crianças, que o brinquedo tem um formato, daí tem uma grelha com o mesmo formato, tem que encaixar a bola no círculo, a estrela na estrela, o quadrado no quadrado, etc. E vendo, ele não consegue. Ele é obrigado a tocar no objeto e tocar no negócio para criar essa associação. Porque o enxergar para ele é um sentido completamente novo. E aí o Sachs aqui começa a discorrer, porque assim, a criança, ela está se desenvolvendo tudo ao mesmo tempo. No caso da pessoa que recuperou a vista depois de velha, essa pessoa já desenvolveu muita coisa e a vista não desenvolveu.
Quando entra a visão não está desenvolvida e ela não está em conformidade com a percepção de mundo que a pessoa criou. Então, na verdade, aquilo causa um distúrbio muito maior para a pessoa. E tem até uma parte aqui no final que ele fala assim, essa coisa de nós acharmos que dar a visão para as pessoas que são cegas seria meio que como Prometeus dando fogo para os seres humanos. Isso é uma coisa nossa, de quem enxerga, e não das pessoas cegas, porque para a pessoa cega aquilo acaba sendo muito mais um transtorno, porque aquilo causa tanto estresse, porque assim, a pessoa já criou uma concepção de mundo, e aí eu adiciono um elemento completamente novo, isso causa uma disruptura na forma como ela enxerga. A pessoa que é cega, ela não tem uma percepção de espaço, ela só tem percepção temporal. Ela não consegue ter essa ideia de que, bom, eu estou num ambiente aqui, tem uma profundidade. Não, ela não enxerga isso. Então ela não tem essa concepção. E aí, de repente, tu adiciona esse elemento, isso causa todo um alvoroço na forma como a pessoa enxerga esse mundo. E ele vai contando exatamente isso. Conforme o vigil ele vai ganhando a visão, ele vai ganhando alguma independência, ele vai aprendendo e tal, eles percebem que tem muita coisa que ele não consegue associar ainda. Eles pegam, por exemplo, a questão de fotografias e imagens, né? Quando ele vê impresso, ele não entende que aquilo tem contorno, ele só enxerga as cores. Porque o contorno, ele não consegue entender que aquilo é uma representação daquilo que existe no mundo, e é uma representação bidimensional de uma coisa que é tridimensional. Então ele não consegue, ele pega uma foto, ele não identifica uma pessoa, a árvore, ele só enxerga cores. Porque ele não criou, ele não desenvolveu essa capacidade de enxergar contornos. Esse conto ele é muito especial por isso, assim, porque ele vai mostrando que a visão, o ato de enxergar, ele é muito mais aprendido do que inato. Porque a visão em si é simplesmente a captação que eu tenho das cores. Foi aquilo que nós falamos no primeiro, né, do caso da cromatopsia. Agora, que é um contorno, que esse objeto está ocupando um espaço dentro desse espaço, de que as coisas que estão longe ficam menores, que sofrem uma formação, isso é aprendido. E ele mostra isso muito assim, o cara tem um cão e um gato. Ele não sabe qual que é o cão e qual que é o gato, pelo nome, né? Ele não sabe quem que é o cão e quem que é o gato sem tocar neles. Ele é obrigado a tocar para poder ter uma concepção. Ah, esse aqui que é o fulaninho que é o gato, esse que é o fulaninho que é o cachorro. Porque vendo ele não aprendeu. Então assim, é um conto muito interessante do ponto de vista de psiquiatria de forma geral, de neurologia, de poder entender isso, assim, cara, como que é acrescentar um sentido para aquela pessoa que não tinha esse sentido. E ele mostra, assim, nos últimos 200 anos teve, tipo, 20 casos, alguma coisa assim, sabe? Eram pouquíssimos casos, para a maior parte das pessoas, assim, era muito mais problemático do que de fato ajudava, pouquíssimas pessoas se adaptaram com a visão, e menos ainda incorporar a visão como um novo elemento, né? Ele até mostra, assim, tipo, a pessoa que perde a visão depois de uma certa idade, tem um cara aqui que fala, ele lembra que o 3 faz assim, né, do meu ponto de vista aqui, é assim. Só que depois de uns anos cego, ele é obrigado a desenhar no espaço para conseguir tentar lembrar como é que era a ordem do 3, né, ao invés de ser assim e que é assim. Ele é obrigado a desenhar no espaço para ele ter essa recordação, porque é uma parte do cérebro que deixa de se desenvolver. Só que aí no final eles fazem a cirurgia do segundo olho, o segundo olho não tá tão bem como eles imaginavam, que estaria melhor do que o primeiro, não tá tão bem assim. Só que o Virgil é um cara que já tá com obesidade, ele tá com outros problemas, e daí o Sax depois viaja e tenta entrar em contato com eles, e aí ele tá passando por alguns problemas de oxigenação, e aí ele tem que viver com um cilindro de oxigênio e tal, e aí ele volta a perder a visão também. E aí, tipo, o caso meio que termina assim. Mas foi um dos casos que eu achei mais interessante de ler, porque eu enxergo desde pequeno. E por mais que eu use óculos, na verdade é um astigmatismo muito pequeno, né? Eu nem precisaria usar óculos, de fato. Mas é muito interessante ver, assim, cara, e para uma pessoa que não tem esse sentido, adquirir esse sentido. Foi um dos contos, assim, mais impactantes do ponto de vista de estudo de caso. O quinto caso aqui, A Paisagem dos Seus Sonhos, que daí é a história do Franco Magnani, que é um pintor. E eu não lembro o que acontece, né, na infância dele e tal, mas ele morava na cidade de Pontito, na Espanha, se não me engano, e aí depois ele se muda e tal, e acho que com 30 anos, alguma coisa, ele começa a pintar. Só que aí tem uns devaneios, alguma coisa assim, ele começa a pintar meio que aficionadamente a cidade de Pontito. Só que assim, ele já não mora mais na cidade, já não visitou a cidade, não sei quanto tempo.
mas ele consegue reproduzir as imagens de Pontito com muita fidelidade. Então ele lembra muito bem da Pontito que ele morou na infância e tudo mais, e ele consegue reproduzir várias pinturas daquilo. E aí o Sachs vai para conhecer ele e tal, para tentar entender assim, como que a pessoa consegue reter a memória dessa forma, né? Porque afinal são muitos anos sem ter recordação, sem ter um estímulo discriminatório ali para poder lembrar daquilo, né? E aí vai estudando esse caso de memória. O Franco Magnani aqui, ele tem uma relutância em ir para Pontito de novo, porque daí ele acha, pô, já passou tanto tempo, a cidade já não é mais como eu imagino que era, como eu lembro que era, e aí ele tem aquela coisa de, ele tem medo de ir lá e se decepcionar com como a cidade está, ou isso destruir a capacidade artística dele de lembrar da cidade. Então ele vive com essa luta interna dele. E aí o Sachs aqui começa a investigar começa a discorrer, né, sobre essa questão da memória, assim, como que existe essa memória afetiva para a pessoa lembrar tanto. Ele fala um pouco da epilepsia temporal, né, que seria uma forma de epilepsia que ocorre no lobo temporal, e diminui a barreira entre algumas regiões do cérebro, porque o nosso cérebro, ele não é um sistema unificado, eles são várias estruturas que estão conectadas como se fossem sistemas de comunicação. Então é como se você imaginasse um prédio e cada andar desse prédio tem salas e cada sala é responsável por alguma coisa. E aí essas salas, elas, sei lá, ligam para outra sala para mandar uma informação. Nosso cérebro é mais ou menos assim. Então a informação de um lado para o outro, ela pode chegar distorcida. E isso causa diversas falsas percepções, causa distúrbios na interpretação do nosso cérebro em relação a tudo que está acontecendo, porque tudo está dentro do cérebro, é o próprio indivíduo que está vivenciando aquilo. Mas se uma parte do meu cérebro manda um sinal distorcido para outra região, ou outra região recebe esse sinal distorcido, eu tenho uma percepção já distorcida, já diferente em relação àquilo que era da outra região, e causa esses distúrbios mesmo, né, na forma de enxergar o mundo, assim, na experiência subjetiva de forma geral. E aí ele fala da epilepsia do lobo temporal, porque ela meio que reduz essa barreira, né, essa comunicação entre a parte da memória e a parte do sistema límbico, que é responsável muito pelas emoções, né? Então é como se as duas coisas estivessem funcionando muito integradas. E aí a pessoa tem essa experiência mais exagerada, essa parte emocional em relação à memória dele acaba ficando muito mais retida. Porque nós sabemos assim, a memória ela é retida principalmente no hipocampo, mas muitas memórias são retidas, por exemplo, na amígdala e em outras partes do sistema límbico em função da carga emocional. Então nós podemos pegar, por exemplo, pessoas que sofrem com Alzheimer hoje, as memórias do hipocampo estão sendo destruídas, digamos assim, mas as memórias que têm um cunho emocional forte, que foram aprendidas em situações emocionais, elas ainda retêm, porque estão em outra parte do cérebro. E aí ele fala justamente da diminuição dessa barreira, né? E aí como isso pode ter afetado ali o Franco Magnani, para ele ter essas experiências. Ele chega a fazer exposições na cidade do lado de Pontito, daí ele quer visitar Pontito, daí ele acaba indo lá, depois ele volta anos para lá e tudo mais. Foi o conto que eu achei menos interessante do livro, ele ainda é interessante, mas é o que menos tem a investigação do caso em si, eu acho. E aí talvez isso tenha me dispersado um pouco nesse sentido. Mas aí ele vai justamente investigar esse processo de retenção de uma memória por muito tempo. O sexto aqui, Prodígios, e aí ele conta a história do Stephen Whitehead, que é aquele menino que é artista e autista. Teve um vídeo dele que foi muito famoso, levando ele de helicóptero para sobrevoar Roma, primeira vez, e aí ele dá uma volta ali em Roma, e aí eles dão um painel enorme para ele, assim, sei lá, uns 4 metros de comprimento, 3, 4 metros, alguma coisa assim, e o menino vai desenhando tudo que ele enxergou em Roma, e ele desenha todos os detalhes da paisagem. Se vocês digitarem no YouTube aí, Stephen Whitehead, aparece o vídeo dele, né, bem famoso. Eu tava vendo, o menino hoje já tem 50 anos, ele não é um menino, né, até porque o Sachs vai conhecer ele, isso no final da década de 80, início da década de 90, né, então aí ele tá com 13, 17 anos ali, alguma coisa assim. E aí quer dizer, eu não lembro as datas direito, mas o menino já estava com essa idade e tal, eu vi que hoje ele está com 50 anos, né? E aí o Sachs vai tentar entender assim, o que acontece nesse autista, porque eu não sei se ainda existe hoje aquela classificação de síndrome de Savant, que era chamada de idiote savant,
porque eram pessoas que não tinham praticamente nenhuma habilidade social, mas elas tinham alguma habilidade, geralmente artística, muito desenvolvida. Né? Então, a pessoa que era músico, a pessoa que, tipo, desde os 6 anos, a pessoa ouviu uma sinfonia do Beethoven a primeira vez, ela conseguia reproduzir perfeitamente e tal, mas era uma criança que, assim, não tinha linguagem desenvolvida, não sabia, sei lá, tipo, usar o banheiro, coisa assim. Então, era descrito como idiote savante, que daí virou síndrome de savante. Eu não sei se essa classificação ainda existe hoje, mas, a princípio, ela entra um pouco no espectro do autismo. E aí o Sachs vai contando os 2 caras que investigaram o autismo, eles meio que descreveram na mesma época, só que eles não tinham contato um com o outro, né, foi coincidência. Um deles é o Asperger, que aí tinha a síndrome de Asperger, que ainda existe no CID, mas no DSM agora entrou tudo como uma classificação do autismo, né. E o outro cara, eu não lembro o sobrenome dele aqui, que daí também investigou o autismo, e aí ele mostra essa diferença. O cara, esse segundo cara que só investigava o autismo, ele tinha muito dos retardados, né, que eram os que não tinham capacidade nenhuma. E o Asperger, ele investigou muitos autistas que tinham essa característica muito bem desenvolvida, né, essa inteligência fora da curva em outros aspectos. Ele menciona aqui uma outra menina que é artista, esqueci o nome dela também, é Jessie alguma coisa, acho que é isso. E aí ele vai investigando assim, cara, o que acontece no autista, porque o autista ele tem uma percepção de mundo muito distorcida, ele não entende convenções sociais, emoções, ele tem muita dificuldade de lidar com essas coisas, né? Para o autista as coisas são muito mais literais. Só que daí o Sachs acompanha o Wiltshire aqui com a... Meu Deus, fugiu o nome dela, tipo, não é assistente, mas é a manager, a pessoa que cuida dos meus negócios e tal, né, então, ela que ajuda a vender as artes dele, que ajuda as exposições dele e tudo mais, eu esqueci o nome que se dá para esse cargo, né, mas aí a mulher, ela tem ali uma relação muito boa com o menino, ela leva ele para viajar, então eles vão, o menino é de Londres, né, mas aí levam ele para o Japão, para desenhar coisa do Japão, para Amsterdã, para desenhar coisa de Amsterdã, leva ele para Nova York e tal. E aí o Sachs vai desenvolvendo a relação com o menino, só que a todo momento o Sachs tem aquela visão do investigador, né, do médico que investiga, o profissional que não consegue tirar a curiosidade em relação ao caso. Então várias vezes ele está interagindo com o menino e ele se pergunta assim, o menino ele deu um oi efusivo assim, oi Oliver, mas ele assim, será que o menino ele falou isso porque ele entende que é uma convenção falar assim, para causar uma impressão, ou ele de fato sente alguma coisa? E aí até no final passa várias histórias com o menino, que é bem legal, o menino é aficionado por carro e tal, tem uma hora que eles levam o menino para desenhar uma paisagem dos índios Mojaves nos Estados Unidos, alguma coisa assim, e aí o índio lá mostra para ele uma paisagem, que o Sachs vê assim, pô, tem um elemento meio espiritual e tal, e o menino, tipo assim, a paisagem é bonita, mas o desenho dele ainda contempla uma característica de algo mais espiritual, né? Mas aí o Sachs se questiona, será que o desenho contém, ou é a nossa vontade de impor isso no desenho do menino? E isso é uma coisa bem legal que ele faz, assim, a todo momento ele questiona isso, assim, cara, eu não tenho acesso a como esse menino se sente, ao que ele realmente quer dizer com aquilo, como é que ele experiencia essas coisas. Então tudo acaba sendo uma inferência nossa, né, das outras pessoas. É um dos contos mais legais aqui do livro também, principalmente por isso, assim, o menino ele fala as coisas, tem as interações, mas o Sachs nunca tem certeza sobre o que aquilo significa. É um dos contos que eu achei bem bacana. E o último caso aqui, um antropólogo em Marte, que é o caso da Temple Green, que é uma autista, né, mas ela tem PhD, doutorado, dá aula numa universidade também, e ela desenvolveu sistemas para abate de animais para reduzir o sofrimento deles, né, principalmente para gado, assim. E aí, alguém conta pro Sachs aqui alguma coisa e diz, você tem que conhecer ela e tal, porque ele está estudando sobre autismo, alguma coisa assim. E aí ele vai conhecer ela, ele passa alguns dias lá na cidade dela para passar mais tempo com ela, então ela leva ele para as fazendas onde ela trabalha e tal, e daí ela mostra o sistema que ela desenvolveu em relação aos animais e tudo mais. Só que é engraçado porque o Sachs, quando assim, o primeiro encontro com ela foi na universidade, na sala, e ela deu a descrição do endereço e tudo mais, e o Sachs perdeu uma parte ali no meio, né, na conversa. Ele pediu para ela repetir, ela repete tudo exatamente igual no início, não só a parte que ele precisava. Então é como se ela, tipo, ela até uma hora fala assim, é como se eu reproduzisse um filme, uma fita, em que tem um início e um fim.
e ela não tem como reproduzir do meio para o final, ou do início só até o meio, ela precisa reproduzir a fita inteira. Então quando a pessoa pergunta a coisa de novo, ela precisa contar tudo aquilo de novo. E aí ele já começa a perceber assim, a questão da... Porque no início ele acha que assim, não tem nada de muito autista, né? Uma pessoa com doutorado, dando aula numa universidade, trabalhando com fazendas, dando consultorias e tal. Mas aí esse é o primeiro indício assim, de que ele tem, de que não, de fato tem alguma coisa diferente aqui. E aí é engraçado que ele conta que ele tá na sala com ela, e aí ele tinha feito uma viagem, tava 12 horas sem comer, e ela, tipo, entrou, ela não fala nem oi e tudo mais, começa falando, ela não ofereceu café, não ofereceu comida nem nada, e aí uma hora o Sacks diz assim, eu já tava com tanta fome que daí eu pedi um café, e ela, tipo, serviu o café, não pediu desculpa, porque tinha que ter oferecido nem nada, porque, tipo, pra ela, pro autista, de forma geral, não tem muito isso, essa convenção social que nós temos e tudo mais, né? E aí o Sacks depois vai nas fazendas com ela para conhecer o sistema, porque daí ela cria um sistema lá de... tipo um gargalo, assim, para os bois passarem e tudo mais, para que os bois não vissem o que esperava eles, né, para o abate. Porque quando o animal ele percebe que será abatido, isso deixa o animal mais estressado e tal, e esses neurotransmissores, esses metabólitos que são produzidos na situação de estresse afetam a qualidade da carne, né? Então, o animal ser abatido de uma forma menos estressante permite que a carne fique com uma qualidade melhor e daí acaba sendo melhor para o mercado nesse sentido. Então, ela desenvolveu todo um sistema lá para que ela chama de humanizar, né, o processo. Só que daí o Sacks começa a perceber que com os animais ela parece ter uma relação emocional um pouco mais desenvolvida. Ela percebe assim, quando a tempo que ela tipo, tá tocando na vaca, a vaca fica mais calma, tem uma hora que ela tá dando comida na boca da vaca, ela sorri para a vaca, e aí ele começa a se questionar assim, ela não consegue perceber essas coisas com seres humanos, mas com esses animais consegue. E até uma hora que ele se questiona assim, será que com primatas, tipo chimpanzés, ela conseguiria ter esse grau de desenvolvimento? É bem interessante. E aí tem uma coisa que ele conta que ele vai na casa dela, daí ele acha que assim, cara, tem uma televisão, um sofá, mas ele acha que é pouco usado aquilo, né, porque é meio que tipo normas que ela acaba seguindo, digamos assim. Só que daí ela mostra pra ele uma máquina que ela tem no quarto, que é uma máquina de causar um certo aperto, assim, né, uma máquina meio pneumática e tal. Não dá para entender exatamente como é essa máquina, mas ela entra e a máquina tipo, espreme ela de alguma forma. E é uma forma que ela usa porque ela tinha uma tia, quando ela era pequena, e era uma tia muito gorda, e essa tia vinha, abraçava ela, apertava, e ela ficava sem ar, mas ela adorava ser abraçada. Por mais que ela tivesse medo e receio tipo, de estar sendo espremida, de não conseguir respirar, ela gostava do abraço. Então ela criou uma máquina para que ela pudesse se sentir abraçada daquela forma, mas ela ter controle daquilo sem depender da relação humana. E isso é muito curioso a hora que ela conta. E aí ela mostra a máquina pro Sacks, o Sacks entra na máquina e tal, experimenta. Aí tem uma hora que ela leva ele numa outra fazenda e ela não tem acesso, ela não trabalha mais naquela fazenda, mas ela ainda tem, tipo, o boné do lugar, o crachá e tudo mais. Só que não pode levar visitante. E aí ela tem um chapéu lá de engenheiro, ela dá pro Sacks assim, usa esse chapéu, finge que tá um engenheiro, a roupa já tá assim e tal. E aí ela consegue passar lá a entrada do lugar e vai mostrar pro Sacks como é que tá funcionando o sistema lá, onde ela trabalha também. E aí o Sacks começa a se indagar, porque assim, o autista ele não tem essa perspicácia de identificar quando uma pessoa está sendo maliciosa, a pessoa está enganando e tal. Então era curioso ver que ela tinha essa capacidade de enganação, né? Só que daí ele percebe assim, ela até uma hora fala que tem umas tendências pro mal, mas o mal dela é isso, tipo, enganar o cara para poder entrar lá e mostrar o trabalho dela, tá? Então não é um mal de causar mal para outras pessoas, né? E aí o Sacks a todo momento ali questionando assim, o que ela de fato sente em relação ao que ela tá falando, porque ela escreveu o livro sobre autismo, né? Mas ele sempre se questiona como que ela percebe essas coisas, como que é o mundo subjetivo dela, essa questão de introspecção. Ela até fala, quando ela era pequena, ela não conseguia distinguir, isso acontece com muitos autistas, o eu e você, os dois pronomes. Para o autista, ele não consegue fazer essa distinção, né? Tem uma coisa chamada teoria da mente, que, apesar do nome, é porque ali, por volta de uns 5 anos de idade, nós desenvolvemos a capacidade de perceber que as outras pessoas têm conhecimentos que nós não temos, e que nós temos conhecimento que outras pessoas não têm. Então, se eu vim aqui no meu quarto, eu mexi em alguma coisa, se entrar uma outra pessoa aqui, a pessoa não sabe que eu mexi.
a pessoa que não desenvolveu a teoria da mente não sabe disso, né? Então, tem até um teste chamado o teste das bonecas CLN, né? Então, a boneca CL guardou alguma coisa na gaveta, e aí saiu. A boneca N veio, tirou aquela coisa da gaveta, colocou na geladeira. Quando a boneca CL voltar, ela procura onde? A criança autista, que não desenvolveu a teoria da mente, diz que na geladeira. Só que a N, a boneca N que mudou para a geladeira, a boneca CL não viu isso, então ela não tinha como saber, então ela teria que procurar na gaveta. Quem não desenvolveu a teoria da mente dirá na geladeira, mas a partir do momento que nós desenvolvemos isso, nós entendemos que a boneca CL não tinha informação, não tinha acesso à informação que a boneca N tinha de ter mudado o objeto de lugar. E o autista, ele não desenvolve muito a teoria da mente, demora mais para desenvolver, né? Então tem muita dessas dificuldades. E aí, a todo momento, o Sachs aqui vai se perguntando, né, cara, ela tem autismo, mas ela escreveu livros, ela consegue se expressar relativamente bem, mas a todo momento ele vai se perguntando do que ela fala, o que ela realmente experiencia, porque uma coisa é eu relatar, outra coisa é eu ter a experiência. Então ela aprendeu a relatar muita coisa, mas a experiência subjetiva ela não tem. Tem uma hora que eles dão uma volta aqui, vão lá num cânion, alguma coisa assim, e aí o Sachs olha tipo, pro pôr do sol e vista é bonito e tal. E muitas pessoas, quando se encontram nessa situação, sentem alguma coisa assim, nossa, que bonito, assim, a beleza natural, a pessoa tem uma sensação, uma emoção diferente, né, aquela sensação de sublime e tal. E o Sachs pergunta para ela e ela fala, cara, é o pôr do sol, bonito, mas é só isso. E aí a hora que ela tá levando o Sachs para o aeroporto, no final do conto aqui, o Sachs pergunta para ela essa questão de relacionamentos, amor e tal. E aí ela desaba a chorar, e aí ela fala assim que não fica nada para depois, né? Ela não se reproduzirá, ela não tem relacionamento, ela não tem isso. Tudo que dá sentido para a vida dela é o trabalho, então ela passa o tempo inteiro trabalhando, ela é curiosa com aquilo, né? E ela escreve e produz artigos científicos porque ela quer deixar algum legado. Então, assim, no íntimo dela ainda existe esse aspecto humano de nós querermos ser lembrados, né? Porque a hora que nós morremos já era, e a hora que as pessoas que nos conhecem morrerem, a nossa memória também se vai. E isso é um pouco aterrador, né? A ideia de que uma hora ninguém mais falará quem é o Fabrício Zanqueta, né? Não terá mais nada. Então nós temos essa ideia de querer deixar alguma coisa, e mesmo ela também tem isso. Então ela reconhece que ela é diferente e tal, mas ela não sabe como é experienciar o mundo do ponto de vista dos outros, tal quanto os outros não conseguem entender o ponto de vista dela. E essa cena no final, o Sachs, assim, eu fiquei chocado com ver ela chorando e tendo essa angústia que é comum a todo ser humano. Mas ela conseguir expressar e chorar ainda, né? Ter uma emoção. É um conto muito bacana, até porque, assim, como ela é doutora e é professora universitária, ela tem uma bagagem intelectual para conseguir descrever as coisas. Então, desse ponto de vista, é muito legal. Não é um caso de uma criança autista tendo dificuldades, não, é um adulto que é autista, reconhece o próprio autismo e ainda assim tem ali o grau de intelectualidade de conseguir se comunicar e tudo mais. Então é um conto bem bacana. Bom, esses são os 7 contos desse livro. Como eu falei no início, eu gostei muito do livro, achei o livro incrível, até porque assim, eu sou profissional da área da saúde, sempre gostei de estudo de casos, principalmente de casos raros, e o livro é basicamente sobre isso. Então o livro para mim foi maravilhoso, eu recomendo muito para quem gosta de estudo de caso, parte de medicina, casos raros, mesmo quem só gosta de livro de ficção, romance e tudo mais, porque a forma como ele conta é uma história. Então ela ainda fica muito aprazível nesse sentido. Então fica aí a indicação para vocês.